3, 2, 1, go. Você está ouvindo Controle 3. Boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Controle 3. E aí, aqui quem fala é o Francesco e estamos aqui mais uma vez nos nossos episódios especiais, não agora de final de ano, porque a gente já passou por um novo ano, 2023 aí, mas são aqueles episódios mais curtos, né? Não tão curtos se fui eu que estou fazendo, porque eu demoro pra caramba ficar falando, falo pra cacete. Mas tudo bem, vamos lá então, mais um episódio aí, vamos falar então da minha vida primeiro, né, que tá acontecendo. Temos mudanças já em 2023, cara. Vou mudar para outra cidade. Já no momento aí, cara, eu tô meio ansioso, porque eu vou estar mudando lá pro final de janeiro. E vamos ver se vai dar tudo certo, pelo menos ter uma internet melhor, né, porque a minha internet tá bem complicada de trabalhar. Mas ainda bem que tem esses episódios que a gente grava offline aqui pra dar uma segurada por enquanto no tempo. Parece que tá tudo meio que colaborando pra que eu continue fazendo esse trabalho com nossos amigos podcasters aqui, o Gordo, o Igor, né? E o Wesley, e a gente continuar com esse trabalho que a gente gosta tanto, que a gente entra em contato semanalmente pra gravar um episódio pra você, bem bonitinho, bem gostosinho. E então aí temos aí também em 2023 aí a posse do Lula aí, vamos ver como que vai ser o nosso país, tomara que dê tudo certo aí. O homem tá brabo, já assinou várias coisas aí. Você que quer ter arma já era, meu irmão, pode ficar tranquilo aí, que você achando que vai querer fazer que nem aquela ruiva maluca lá que saiu metendo louca no meio da rua com outro cara. Vocês que são meio doentes assim da cabeça, eu acho que é muito bom, né, você não ter arma, né? Bom, eu não gosto de ficar falando essas coisas sozinho, porque eu acho que eu meio passo o termo tipo de eu vou pro lago perigoso, sabe? Começar a falar umas besteiras que não tem ninguém pra me julgar ou me falar, Tiesco, pelo amor de Deus, o que você tá falando? Mas acredito que os dois também apoiariam a minha ideia agora aqui, que eu tô falando sobre o desarmamento aí, né? Revogou essa porra aí, porque isso aí, pelo amor de Deus, cara, é um negócio que não tem cabimento, enfim. Aí eu também não quero ficar dando minha opinião sobre isso, mas vamos ver o que vai acontecer. Várias mudanças aí, várias coisas aí, coisas pararam de ser privatizadas aí, então um processo de travamento, né? Porque ia dar merda, cara, com certeza ia dar merda. Deixar na mão de um monte de cara que tá querendo só ganhar dinheiro é realmente um problema, né? E ainda mais pontos importantes aí para um desenvolvimento de um país, uma economia e o mais importante de um país, né? Porque não adianta nada economicamente o país ser forte, exportar coisa para o mundo inteiro aí, arrecadar dinheiro só para poucos aí aproveitarem e a população se fuder aí, bom? Trabalho subemprego, tal, não sei o que, então tem tudo se caminhar numa coisa bem harmônica, né? Enfim, mais opiniões. E vamos começar então aí, vamos falar também aí do nosso querido, amado patrocinador aí, que se você tiver bem triste aí com a derrota do Bolsonaro, talvez você esteja ou não, ou outras coisas aí, a morte do Pelé, cara, porra, o Pelé morreu, cara, não esperou nem chegar 2023, morreu no último dia do ano, se eu não me engano, acho que foi no último dia do ano que ele morreu. Ele morreu no penúltimo dia do ano e o Papa morreu no último dia do ano, foi isso. Enfim, mas se você tá aí cabisbaixo, triste, precisa de um auxílio aí, entre em contato aí no link aí que tá aí embaixo, os nossos amigos da Ressonância Escalar, moleque. Esse pessoal aí que vai te dar esse auxílio, essa ajuda aí, você clicando no link você vai ficar mais por dentro do que tá acontecendo, né, o que acontece lá, como são as coisas, como que é o atendimento. E então aproveite aí a oportunidade que o podcast Controle 3 está lhes oferecendo, que é clicar no link e fique à vontade aí para perguntar, se esclarecer do que é sobre a ressonância escalar, beleza? Então vamos lá então, vamos começar então o nosso episódio de final de ano.
Não, na verdade, no final de ano, é começo de ano. Só que aqueles episódios que são mais curtos, se eu não ficar embromando também. O Gordo já falou já, o Chesco fez um episódio de 40 minutos, porra, bicho, caralho, esse cara fala pra caramba. Mas eu vou tentar dar uma resumida aqui pra não ficar tão grande assim. Mas vamos lá então. O jogo que eu tenho que trazer essa semana então pra vocês é o Skull Monkeys. Bom, o Skull Monkeys, cara, ele é um jogo de PlayStation 1, né? Deixa eu pegar as informações aqui. É um jogo de PlayStation 1 que foi desenvolvido pela The Neverhood Interactive e foi publicada pela DreamWorks Interactive. E a distribuidora foi a Electronic Arts. Nossa, EA, né? Maldita EA hoje em dia. A gente tinha aquele cara EA, Charity Everything. Era da hora. TD Game. E os escritores. Bom, enfim, tirando essa parte da Electronic Arts, temos os escritores Doug TenNapel, o Ed Schofield e o Mark Lorenzen. E o compositor das músicas desse jogo é o Terry Scott Taylor. Ele vem da série The Neverhood Chronicles. E a plataforma que ele saiu em PlayStation, que nem eu tinha falado, ele saiu no dia 31 de janeiro de 1998. Ele é um gênero side-scroller em plataforma, né? Bem basicão. E o modo dele de jogo é um player, tá? Single player. Então a história basicamente desse jogo é o seguinte. Um homem muito mal caiu dos céus. E ele caiu num planeta chamado Idznak. Nesse planeta Idznak, as criaturas que habitam lá são todos Skull Monkeys. O que é isso? São macacos com crânios no lugar da cabeça. Por que eu não sei, mas ele tem cabeças de crânio. É como se fosse um macaco, a pele toda peluda e a cabeça é um crânio pelado. Alguns têm olhos, outros não, os buracos apenas. Mas enfim, é uma doideira. E o que acontece? Quando o Clog cai nesse lugar, ele vê que os macacos ali são macacos, não são muito inteligentes, né? O que acontece? Da onde ele veio, da onde ele caiu, é uma história anterior que conta The Neverhood, que é um jogo que saiu para computador e conta a história desse local que é o The Neverhood, que é como se fosse um local, um paraíso, alguma coisa assim. Local que fica nos céus. E acontece, esse cara é o vilão desse primeiro jogo. E acontece que esse jogo, Skull Monkeys, é uma continuação. E nesse jogo anterior, Clog, que é o nome do cara que caiu dos céus, que nem falei, o cara mal que caiu dos céus, dentro desse planeta, ele quer construir a máquina Number 9,
que é a máquina número 9. Então, ele tem esse plot, né? Que é onde o Clog quer dominar não, né? Ele quer construir uma máquina devastadora, né? Pra conseguir dominar Skullmonkeys e depois, talvez, aí voar de volta pra Neverhood pra conseguir o plano dele anteriormente, já que ele não tinha conseguido no primeiro jogo. Então, o que ele faz? Ele começa a manipular os macacos. Quando ele cai em cima de um macaco e mata o macaco. Então ele pega a pele do macaco que ele matou e se cobre com aquela pele. E coloca o crânio e se disfarça como um macaco. Como o Clog é um vilão do mal, então ele é inteligente também. Então ele vai e começa a dominar os macacos. Um dos macacos são mais inteligentes do que os outros, como acontece em toda a sociedade, né? Então o macaco sempre é mais inteligente. Aí esse macaco ele fala: os meus irmãos não são tão idiotas para cair na falácia desse vagabundo. É o que vemos aí, que acontece aí. Na política isso acontece também, mas enfim. Então ele domina todos os macacos. E esse macaco que é mais inteligente fica: nossa, eu preciso buscar ajuda. Aí ele constrói uma máquina, tipo de uma armadura voadora, e aperta um botão para ela buscar o nosso amigo Clayman. Clayman é o protagonista do outro jogo The Neverhood também. Ele parece um pato, mas eu não sei dizer exatamente o que ele é. Ele parece um pato por causa da boca dele. Mas ele não tem asa, ele não voa nem nada, mas enfim. Se você for ver a gameplay, você vai ver que ele é muito estranho. E aí a armadura voa até Neverhood e captura ele. Captura ele e joga dentro do planeta de Snack, né? Que é o planeta lá onde estão os macacos. E aí começa a sua jornada de impedir Clog novamente de dominar, construir a máquina devastadora número 9 e conquistar de novo, né? E tentar conquistar Neverhood com essa máquina. Então, basicamente, o plot do jogo é esse, né? A história, né? Você vai lá e vai explorar esse mundo novo que é o Snack, que é o mundo dos macacos, né? The Skullmonkeys Planet, né? Então aí temos aí a história já explicada, né? Não tem muito mais do que explicar sobre isso. O The Neverhood, que é o jogo principal, ele tem uma história gigante. E talvez a gente fale em alguma oportunidade aqui, num Hidden Gems, alguma coisa assim. Um jogo bem interessante que precisa de muito mais tempo para avaliar. Esse aqui não, esse aqui é bem mais tranquilo, ele só tem uma continuação desse plot, dessa história. Então vamos lá, vamos falar um pouco dos gráficos. Cara, os gráficos desse jogo, cara, ele é feito todo de massinha, então os gráficos dele são todos renderizados, né? E como a gente está falando de um console de 32 bits, que é o PlayStation, então ele consegue fazer isso com um grande primor, cara. As qualidades das massinhas são bacanas, mas não temos nada Full HD, né? Ainda continua sendo PlayStation, então tem muito quadriculado, muita coisa. Mas é muito impressionante a parte artística desse jogo, né? Como as coisas são representadas de uma forma única. Existiam alguns efeitos de fundo e tal, bem psicodélicos, cara. Tudo no jogo é bem original, assim, bem feito também não seria não, porque se você for ver o acabamento que eles dão na massinha é bem grotesco, tudo meio feito a dedo e tudo meio torto, mas que dá uma característica muito boa pro jogo, pra arte visual do jogo. Eu acho que ele representa muito essa uma coisa grotesca, sabe? Uma coisa que não tem muito um acabamento de finalização, de refinamento, mas que representa tudo aquilo que ele quer representar, com algo bem rudimentar, parecendo até uma arte meio ilusionista, sabe? Muito bacana isso daí. Eu não sei muito sobre arte, mas eu acho que se vocês verem também um pouquinho da gameplay, vocês vão ver o que eu tô falando. É tudo feito de massinha, gente. Então, os gráficos deles são bem rudimentares. E a conversão disso para um FMV, né? Tipo, tem uns pixels e tal, mas eu acho bem interessante a arte desse jogo, cara. É uma arte diferenciada, bacana, que é tudo massinha. Eu acho que usar massinha em arte vem do Clay. Tem um jogo de luta chamado Clay Fighters, eu acho que chama. Então foi a primeira. Eu acredito que seja o primeiro jogo que utilizou essa tecnologia. Então você vê meio
o tipo de arte que esse jogo tem, né? É bem interessante, sim, cara. Vamos falar sobre o som, então, né? O som, cara, desse jogo, ele tem os sons, os efeitos sonoros, né? Que são cabíveis, né? Funcionam, tal, quando você pula em cima de alguém que tem um efeito de explosão, tal. Nada muito fora do normal, tal. Mas também, o que seria fora do normal, né? Enfim. Mas são sons, assim, que funcionam pro jogo, né? Nada fora muito descoeso, que irrita, nada. É tudo bem feito, sabe? Nesse quesito nada vai te irritar. Barulhos estranhos, de coisas estranhas, já que esse jogo é bem estranho. Então a gente pode esperar que ele também tenha efeitos sonoros bastante estranhos. Mas algo que me intriga bastante nesse jogo, cara, é a música. A música, ela não segue um consenso lógico. Ela mistura vários ritmos. Normalmente o som ele não é nenhuma chiptune, nem nada. Eles são efeitos tipo instrumentos musicais tocados, né? Tipo violão, bateria, dependendo. Tem até instrumentos musicais de orquestra, tipo para fazer efeitos sonoros de filme, sabe? Uns instrumentos que quase ninguém usa. E eles usam bastante nesse jogo, sabe? É interessante ver algumas músicas são tipo uma música mais lenta, tipo no bônus. These are ones the bonus room. Na, 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 na. Tem a música tocando violão, bem tranquilo. Também tem as músicas que é. Então você tem vários estilos de música. A música da última fase também, que é uma doideira, um monte de música misturada, é como se aquilo até atrapalha você jogar. É interessante, sendo que é a última fase, então te traz uma certa fobia. Então é um trabalho bem artístico, bem diferenciado, bem rudimentar, sabe? E é interessante, tem até, eu acho que tem uma música que eu gosto bastante, que parece que são Minions cantando no fundo, ou aqueles ratos do Alvin lá do Caralho A4. E é bem interessante também, cara. Então a música desse jogo é bem legal, assim, nesse aspecto. É novo, cara. E elas cabem dentro das fases, né? Eu tenho um detalhe importante também do som, cara, que quando você tá em um mundo, na má parte do planeta, ele começa a tocar a música com apenas os instrumentos básicos, assim. Começa só com alguns instrumentos. Quando você vai para a segunda fase desse mundo que você está jogando, você acrescenta mais, incrementa mais a música. Então é interessante que esse jogo, a progressão não é só na fase em si, quando você passa de mundo ou no jogo. A música vai progredindo de acordo com o que você vai passando de fase. É bem interessante, então aí começa a acrescentar vozes, mais acordes, é legal. Achei um detalhe bem interessante que eu nunca vi em outro jogo, bem aproveitado, sabe? Que você não fica, tipo, no mundo, tem uma música só e ela toca igual em todas as fases. Logicamente que você tem algumas coisas parecidas e tal, mas eu nunca vi utilizar a mesma música, só que na segunda fase ela vai ter mais acordes, na terceira fase ela mais completa ainda. Eu nunca tinha visto desse detalhe em outro jogo, então esse jogo aí tem essa proeza aí, esse mérito de conseguir fazer isso daí que eu nunca tinha visto em outro jogo. Bom, já falei sobre a história do jogo, já falei sobre o vídeo, como que o jogo, os gráficos, né? E também já falei sobre o som e a música, né? Então vamos falar então sobre a jogabilidade. Então, a jogabilidade desse jogo, como a gente já falou no começo, ele é um jogo de side-scrolling plataforma. O que isso quer dizer? Ele é um jogo de Super Mario, né? Basicamente. Então você você anda de lado. Pode ser pra cima, pra baixo, mas a câmera é fixada de lado do personagem. E por isso que side-scrolling vem de scrollar, de girar horizontalmente, né? Por lado, de lado, enfim. O termo side-scrolling, porque às vezes eu falo só side-scrolling, eu falei, o que esse gordo tá falando, essa tonteira aí? Mas é isso. Side-scroller vem de correndo de lado, sabe? Enfim. Foda-se, basicamente, mas é isso. Na gameplay dele você vai ter essa jogabilidade de lado e side-scrolling, e vai ter muita plataforma, e você mata os inimigos pulando em cima. Não só pulando em cima, você também vai conseguir pegar itens, esses itens de ataque, né? Que pode variar desde uma arma que você atira, tipo uma pistola,
Você também tem o universo Enema, que é tipo uma Smart Bomb. A Smart Bomb, ela é tipo uma bomba que atira na tela inteira e pega todos os inimigos. Você tem a Manda Fênix, que é tipo é um tiro seguidor, é um míssil seguidor. Você atira ela sai voando até acertar a trajetória. Basicamente, de armas é isso. Mas você também tem outros itens, né? Que são tipo, você tem o Halo, que é tipo uma áurea que fica na sua cabeça, que ele te dá mais um hit. Você tem um Glidey Bird, que é tipo um negócio que faz você planar sobre as coisas, você cai mais devagar. Você tem um Super Willy, que é tipo a cabeça de um amigo seu que tem naquele jogo, né, The Neverhood. E com isso você consegue pegar todos os itens que estão na tela, né? Ele pega todos os itens que estão na tela pra você. Você tem o Fart Head, que é tipo cabeça de pum, né? Que nesse jogo é muito estranho. Quando o seu personagem peida, ele peida pelo um canudo que tem na cabeça. Isso é muito estranho, mas é a loucura do jogo. Quando você faz isso, você cria uma cópia sua. Então, se você morrer ou tomar algum dano, alguma coisa, você não morre. Você cria uma áurea de peido, vamos dizer assim. Uma sombra. Um clone seu que você depois, quando você consegue passar de uma parte muito difícil, você consegue com o tempo, seu corpo original vai se teletransportar aonde sua nuvem de peido tá. Então é bem isso. Aí você vai ter outros itens, que é o Clay Balls, que é tipo umas bolinhas de massa, que se você pegar 100, você consegue uma vida, como o jogo de Super Mario, Sonic com as argolas e tal. E você também tem o Ma-Bird, que é tipo um checkpoint. Você tem vidas, você tem outras coisas que tem do jogo. Tem o Squirrel Key, que é tipo um redemoinho. Um negócio assim, tipo uma espiral. Onde você pega 3, você tem chance de entrar no bônus e pegar mais vidas e tal. Aí tem um negócio que eu nunca consegui pegar no jogo, que é um negócio escrito 1970. Aí no manual fala que quando você pegar 3 desse, você entra num level cheio de carpete, lâmpadas de lava e outras coisas outras relíquias distantes dos anos de 1970, onde tem música disco tocando. E é isso, cara. É loucura, né? O jogo é meio doidão, cara. Então ele tem várias coisas, vários itens aí. E basicamente a gameplay disso aqui tem um escudo de hamsters. Tipo, são 3 hamsters rodando em volta de você que te protege de até 3 vezes do inimigo. Você tem os inimigos, que são os macacos, e você tem os chefes. Então, basicamente, o jogo ele vem disso daí, né? Você vai pulando, passando de fase, vai matando os inimigos. E é interessante que o macaco, esses macacos, ele tem vários tipos, né? Eles são bem parecidos, mas eles têm uns que seguram um pedaço de massa, tem uns que pulam, tem uns que voam, tem outros que atiram, tem uns que pegam fogo, tem outros que viram no avesso. Tem vários tipos, cara, vários tipos de macacos. E você não tem só macacos, você tem outros inimigos também dentro do jogo. E como todo jogo de plataforma side-scroller dos anos 90, você tem... normalmente não é 3 fases, mas você tem algumas fases e depois você enfrenta o chefe daquele mundo. E é isso, basicamente, cara. Sobre o gameplay, é uma gameplay bem simples, né? De jogos antigos de side-scrolling, né? Você consegue correr se você segurar o quadrado. Tem uns botões, né? O quadrado você corre, o X você pula, o círculo você atira com aquele poderzinho lá que eu falei pra vocês lá, que é o Green Bullets, que é tipo uma bala que você atira, que acaba, né? Você consegue carregar até 20. Aí você tem um L1 que você utiliza a mão da Fênix, né? Que é ela lá que segue o inimigo e atira nele. Você tem o R1 que vai usar o Enema lá, que é a Smart Bomb, que pega toda a tela, mata tudo que tá na tela. Você tem o L2, que ele utiliza o L2 ele utiliza... o peido lá. O peido que você consegue criar uma cópia sua, aí você pode ter mais uma chance de não morrer
se você, sei lá, cair num buraco ou tomar um dano. E você também tem o Super Willy, que é aquele que você aperta o R2 e pega todos os itens da tela. É isso, controla o personagem pelo direcional mesmo. E é isso, basicamente sobre o gameplay é essa. Então vamos para notas, né, que não tem ninguém para perguntar, tal, não sei o que, enfim. Cara, esse jogo, cara, ele é bem interessante, sabe? A parte artística dele, né, é bem interessante. E ele meio que toca no meu coração, porque ele tem esse humor bem tonto, bem de banheiro, sabe? Toilet humor, né? Que tem esse negócio dos peidos, ele comendo, peidando. Aí tem as coisas meio grotescas dos macacos virando do avesso. Tem algumas vozes no jogo, mas nada que tenha um diálogo perfeito. Então ele é bem naquilo, né? Bem só visual. Você só fica meio na expectativa para saber o que tá acontecendo, porque você não sabe o que tá acontecendo. Nada tá bem explicado, mas também não tem nada pra explicar, se for pensar bem, cara. Então, o jogo, ele é interessante nesse aspecto, né? As músicas são também bem interessantes. Elas encaixam bem nas fases, tá? Por incrível que pareça, assim, mais estranho pareça, elas encaixam muito bem nas fases. E você tem até a que eu comentei lá da última fase, a música que ela é bem estranha e faz até um efeito de gameplay, né? Porque é tão estranho que você acaba desconcentrando daquilo que você tá fazendo. O poder da música, né? Enfim, mas o jogo, eu acho que o grande problema desse jogo é a gameplay, cara. Ela não é bem refinada, sabe? Eu não sei se é por causa que tudo tem que ser meio que FMV, e eu acho que é FMV, se for me engano. Não sei se ou é tudo renderizado, porque é tudo feito de massinha. E essa massinha ela é tirada foto, então usa um efeito, eles são transportados, não é um pixel criado através do computador, sabe? Os ambientes são bem interessantes, então eu acredito que a gameplay ela tem muito. Quando você aperta o botão de pulo, ela demora muito para responder. Eu não sei, pode ser uma questão do emulador, pode ser questão de eu estar utilizando um controle sem fio, mas acho muito difícil ter essa possibilidade porque em outros jogos eu não consigo ver isso daí, cara. Eu consigo ver somente nesse jogo. Essa gameplay, assim, você tem que estar acostumado pra conseguir passar, porque o jogo é difícil, cara. Você vai ter vários, assim, num ponto de vista de jogos novos, tá? Nos jogos antigos ele é até ok a dificuldade, porque eles colocavam essa dificuldade super difícil pra aumentar o poder de valor do jogo, né? Porque aí você tem o mais aproveitamento de gameplay, né? A pessoa fica jogando mais tempo o jogo porque ela não consegue fechar, né? Terminar. Por isso que os jogos antigos são tão difíceis, né? Como eles não tinham muito espaço. Pelo menos essa é a mentira que todo mundo conta, tá? É uma mentira boa, então todo mundo conta essa mentira e vamos com ela mesmo. Os jogos os cartuchos não cabem muita coisa. Então o jogo é bem difícil pra durar mais tempo. E valeu 60, 30 dólares. Eu não sei quantos dólares que é, porque eu nunca comprei em dólar, né, as coisas. Mas o cartucho era... Depende, se você comprasse pagar, você ia pagar mais barato. Mas um jogo ia custar uns 60 reais mesmo. É mais ou menos esse o valor. Na época, né? Eu lembro quando eu tinha Mega Drive, eu pagava mais ou menos esse valor. Então esse jogo ele é difícil. Porém, ele tem vários recursos. Password para continuar da onde você tava. E incrivelmente o password salva todos os seus itens. E quando você morre, você consegue continuar na mesma fase que você tá, só que com 5 vidas e sem nenhum item. Então, se você quiser criar uma progressão aí sem morrer, boa sorte, cara, que você vai precisar. Se você quiser fechar esse jogo sem gastar continue. Vai ter que ficar usando toda hora o password para entrar. Nossa, cara, só de pensar nisso já me embrulha o estômago, já fico puto já. Porque o jogo ele tem essa gameplay meio difícil, cara. Quando você corre, nossa, parece que seu personagem tem manteiga no pé, escorrega pra caralho, você não consegue parar em cima das plataformas. É um inferno, cara. Então, esse jogo de gameplay ele não é bom não, mano. Ser bem sincero, os hitbox é bem zoado, sabe? Você não sabe se você vai conseguir parar em cima da plataforma, se o inimigo vai te acertar ou não.
Então, nesse quesito, o jogo falha miseravelmente, cara. Mas, se você for um idiota que nem eu e, e gosta só por causa da estranheza do jogo e tem paciência pra ficar morrendo e aprender a maneira do jogo de jogar, então você vai gostar do jogo. Então, basicamente é isso, né? Tudo que eu tenho pra falar do jogo. E minha nota pra ele vai ser 7. E é mais um 7 porque eu gosto da temática e da parte da arte do jogo. De gameplay, ele merece um 5. E olha lá, hein, cara. Mas eu vou dar um 7 porque é algo que participou da minha infância também. Infância não, adolescência, né? Eu era adolescente quando tinha PlayStation, né? Já ia pra adolescência. E eu gostava bastante desse jogo por causa da estranheza. Porque eu sou uma pessoa estranha, né? Eu não sou uma pessoa normal. Gosto dessas coisas bizarras. Principalmente que você tem meio algo cartunesco ou meio infantil, só que com uma questão mais adulta, sabe? Eu acho que eu já falei isso bastante no Conquerors. E é isso. Então, eu acho que eu já falei tudo que eu queria falar nesse episódio. Espero que eu não tenha sido muito dislexo. Minha forma de falar, você pelo menos tenha entendido pelo menos 30% do que eu falei. Que eu falei pra caralho. E é isso. Eu desejo a todos nós aí um feliz um ano novo bem próspero aí. Com essas mudanças com todo mundo. Tô bem feliz com a minha mudança agora, onde eu vou pra um lugar mais afastado, mais melhor. E aqui foi o Francesco. E uma boa noite pra você. Valeu. Só pra lembrar, eu acabei esquecendo, pô. Você aí que tá escutando nosso podcast, você pode escutar no www.controle3.com.br, é o nosso site onde você consegue acessar, ver tudo bonitinho, os episódios e tal. Ir lá, fazer uma doação, se você quiser também, tem um QR Code que cai direto na nossa conta e quiser ajudar a gente. A gente tá em várias plataformas, em Spotify, Deezer, e é isso aí. Todos esses lugares aí a gente tá. iTunes, Spotify, enfim. É nóis. Uma boa noite, valeu. Você ouviu o Controle 3. Boa noite.